Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. O Vale do Itajaí é muito lembrado por suas festas de outubro, onde a comida e a bebida protagonizam celebrações de resgate ou manutenção de tradições e de valorização das matrizes culturais dos primeiros colonizadores e imigrantes. Esses festejos, por consequência, acabam também por criar novas tradições. Em Itajaí, por exemplo, a marejada comemora as raízes açorianas, ao passo que a cultura alemã é festejada na Fenarreco de Brusque e na nacionalmente conhecida Oktoberfest de Blumenau. Durante o mês, pessoas de todo o país reúnem-se nas belas cidades do Vale, para saborear bons pratos, beber um bom chopp e dançar ritmos tradicionais. Mas talvez você não conheça nenhuma festa guarani e xoquilém. Mesmo esses povos habitando a região desde tempos imemoráveis, tanto no litoral quanto no Alto Vale, que hoje carrega a denominação de Vale Europeu. Eu sou Sayonara Salum e este é o podcast Memória do Paladar Catarinense. No tempo do mato é a expressão com a qual os anciões Laclanô-Choclen do Alto Vale começam as histórias que narram o passado não tão distante de seus ancestrais. Nessa época, o Choclen era um povo andante, que percorria os territórios que compreendem as baixadas litorâneas, serras e planaltos serranos do sul do Brasil, numa larga área que se estende entre as atuais cidades de Porto Alegre e Curitiba. No tempo do mato, os Laclanô viviam uma cosmogonia em que cada ser da natureza possui um espírito, tornando-os intimamente ligados à floresta e protetores do território. Havia o receio de que, caso fosse feito algum maltrato às entidades da mata, os espíritos poderiam se vingar, trazendo mazelas ou mesmo a morte para os integrantes das famílias que desrespeitassem este equilíbrio. No tempo do mato, os Laclanô se dividiam em grupos de perambulação e tinham enorme mobilidade territorial. A coleta e a caça eram responsabilidades dos homens, enquanto as mulheres davam conta do preparo da comida e da produção de utensílios domésticos para armazenamento, como cestos e potes de argila, e cada família preparava seu próprio alimento em sua habitação. A floresta era densa e farta, com arcos, flechas, lanças e mundéus. Caçava-se porcos do mato, veados, antas, catetos, aves e incontáveis animais silvestres. Durante o inverno, coletava-se o pinhão, chamado de vengdo, um dos principais ingredientes. O pinhão descascado é tradicionalmente colocado em um balaio forrado com folhas de ti, o caeté, depositado em uma poça por meses e depois usado como base para pratos como o pag, o culave e o capu.
Como nos conta o professor Laclanô João Criri, em seu trabalho de conclusão do curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica da Universidade Federal de Santa Catarina, no tempo do mato, os Xoclen podiam fazer seus pratos tradicionais com fartura. A folha de caeté, por exemplo, é usada no preparo chamado pag, onde as folhas são colocadas perto do calor do fogo, até ficarem murchas, depois dobradas de modo a receber uma massa de pinhão, mandioca, milho, peixe ou carnes de caça. Entre os pratos típicos, podemos destacar o culava, que é uma sopa, antigamente feita em uma panela de barro, com água onde o milho é mastigado, passa mais de 5 dias na fervura e depois de pronto é servido em vasilhas de barro. Há também o vungó, uma larva chamada de taquaraxó pelos Guarani, que dá a cada ciclo de vida da taquara, cerca de 30 anos, e é preparada cozida, uma iguaria. O tempo do mato, hoje, não existe mais. Com a intensificação do movimento de tropeiros e a fundação da vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Lagens, no século XVIII, iniciou-se a depredação das matas da araucária, de onde abundavam as fontes de sobrevivência tanto dos Xoclen quanto dos Caigangue. Já em 1850, o farmacêutico alemão Hermann Blumenau obteve 2 léguas de terra do governo provincial para instituir uma colônia agrícola de imigrantes europeus. Chegaram, assim, no dia 2 de dezembro, de barco, pelo rio Itajaí-Açu, Dr. Blumenau e outros 17 compatriotas, para fundar o que hoje é o centro financeiro do Vale do Itajaí. Nos anos seguintes, chegariam europeus de outras regiões, principalmente poloneses e italianos. Ao mesmo tempo, a chegada dos imigrantes, principalmente italianos, no norte do estado gaúcho, acabou forçando fluxos de grupos indígenas para o território catarinense, descaracterizando as formações tradicionais dos povos originários e intensificando as disputas por território no estado. A partir daí, intensifica-se uma violenta e traumatizante onda de ataques orquestrados pelo poder público, primeiro provincial, depois republicano, pelas sociedades colonizadoras e também por particulares, leia-se alguns imigrantes. A civilização branca tenta se sobrepor pela barbárie através da figura dos bugreiros, que nada mais eram que assassinos de aluguel, mercenários que endossaram e executaram o projeto cruel e genocida de seus mandatários. Houve e ainda há resistência. Historicamente, os Xoclen são protagonistas de embates que pautam as discussões sobre os povos indígenas do país. A desonesta batalha da flecha contra a pólvora sobre o solo Laclanô acelerou a criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910. Não por humanismo ou solidariedade, mas por pressão internacional frente às barbaridades que aconteciam sobre o solo dos 3 estados do sul. De protetor, o Serviço de Proteção não tinha nada. Em 1967, foi extinto por denúncias de fraude, grilagem, corrupção e genocídio, dando origem à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que ainda hoje não encontra soluções ou sinergia necessária para garantir a paz e condições de existência mínimas às populações indígenas. No ano de 1914,
o sertanista Eduardo Horham, conhecido como sobrinho de Duque de Caxias, foi responsável pelas primeiras incursões de contato amistoso, que lhe conferiam a fama de pacificador, sendo responsável pela concentração dos Xoklen e alguns indígenas de outras etnias no posto Platte, posteriormente oficializado como posto indígena Duque de Caxias. Horham é conhecido como um mediador, mas não se pode dizer que sua empreitada foi de sucesso. Tendo em vista que violações a direitos humanos continuavam a ocorrer, tanto devido à visão positivista e colonialista da cultura, quanto ao extermínio enquanto ideologia calcada no preconceito estrutural dos colonizadores. Em 1926, o governador catarinense Adolfo Konder assina o decreto que cria a terra indígena Ibirama-Laclanô, sobre as terras que sempre foram dos Laclanô, mas que agora eram cedidas pela sociedade colonizadora hanseática. Nos anos 50, o antropólogo Darcy Ribeiro visitou o Xoklen de Santa Catarina, na ocasião da pesquisa para seu texto encomendado pela Unesco. Em entrevista sobre sua experiência com os Laclanô, ele os classifica como o grupo mais interessante que pesquisou, formado por gente aguerrida e de um vigor formidável. No decorrer do século XX, os poderes públicos das três esferas continuaram insensíveis às questões culturais e territoriais, e na década de 1960, empresários e colonos passaram a invadir os últimos 15 mil hectares da terra indígena. No ano de 1972, teve início a construção da Barragem Norte, que agravou ainda mais o problema. Para sanar a falta de planejamento hídrico das terras escolhidas a dedo pelo Dr. Blumenau para formar sua colônia, mais uma vez os maiores atingidos foram os Laclanô. O histórico da luta das populações indígenas do Brasil, incluindo os Xoklen, pode ser acompanhado pelo mapa de conflitos da Fundação Oswaldo Cruz. Essa parte da história nem sempre é contada ou revisitada, pois trata de um grande trauma para o povo Xoklen. Além do fato de que uma abordagem honesta do assunto tiraria o verniz de civilidade do brutal processo de colonização do estado de Santa Catarina. Segundo dados da FUNAI de 2016, a população da terra indígena Ibirama-Laclanô-Xoklen é de 878 famílias, totalizando 2.203 indígenas, e constituída principalmente pelos remanescentes deste povo e de alguns descendentes Caigangue e Guarani-Mimbiá, que migraram para a terra indígena ao longo de sua formação. Se organizam politicamente em 8 aldeias e seu território está situado entre 4 municípios da região: Doutor Pedrinho, José Botel, Itaiópolis e Vitor Meireles. Há também a terra indígena Cupri, em Rio dos Pardos, município de Porto União, onde habitam 16 pessoas. A demarcação da terra continua em processo no Supremo Tribunal Federal, visto que apenas 14 mil hectares são homologados e ocupados para usufruto da comunidade Laclanô, e 23 mil encontram-se em fase de homologação. Trata-se de mais uma batalha encampada pelo Xoklen, que pode criar precedente benéfico à causa indígena na revisão da tese do marco temporal. A parte litigante, sem surpresa, compreende empresários, proprietários rurais
e o próprio estado de Santa Catarina. No livro O Código das Águas, o poeta timboense Lindolfo Bell publicou o texto de nome Poema para o Índio Xoclém. Se o índio Xoclém subjaz no teu crime branco, limpo depois de lavar as mãos, se a terra de um índio Xoclém alimenta teu gado, que alimenta teu grito de obediência ou morte, se o índio Xoclém dorme sob a terra que arrancaste debaixo de seus pés, sob a mira de tua espingarda, dentro de teus belos olhos azuis, se o índio Xoclém emudeceu entre castanhas, bagas e conchas de seus colares de festa, graças à tua força, armadilha, raça, cala tua boca de vaidades e lembra-te de tua raiva, ambição e crueldade. Veste a carapuça e ensina a teu filho mais que a verdade camuflada nos livros de história. Hoje nós vamos fazer o preparo do capô, uma receita inventariada pelo professor João Criri. É um alimento historicamente consumido durante viagens, em tempos de guerra e quando há deslocamentos, por se tratar de um preparo fácil e pré-cozido. É certo que os Xocléns são conhecidos por seu perfil combativo e sua habilidade de guerrear, desde muito antes do contato com os não-índios. Contudo, essas características foram também usadas como forma de legitimar os ataques e desmandos dos colonizadores, o que torna a abordagem do tema bastante delicada. O capu é feito no vã, uma taquara que serve como suporte para que o alimento seja assado, em pé ao lado de uma fogueira ou braseiro, de modo a não carbonizar a taquara. A taquara é primeiro trincada e preenchida com uma massa, que pode ser feita de milho, pinhão e mais recentemente com trigo. Também era comum o preenchimento com carnes de caça, como o tatu, o bugio, anta, porco do mato e diversas aves. Não há uma medição precisa do tempo que a taquara fica sobre o fogo. Isso vai depender do modo como foi preparado o recheio, da espessura da vara e também do gosto do cozinheiro. Quando pronto, abre-se a taquara e já se pode comer.